Olá, eu sou o Tenente Coronel Guilherme Moreira, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Aplicações Operacionais e, juntamente com o capitão Daniel Plefken e os orientadores Christopher Cerqueira e Willer Santos, escrevemos o artigo chamado Enhancing Brazilian Aerospace Systems Lifecycle Directive. No início do nosso artigo, nós introduzimos o assunto tratando da evolução dos produtos aeroespaciais, né? Assim como outros sistemas, os sistemas aeroespaciais têm sido cada vez mais complexos e altamente integrados, né? E isso tem exigido que tenhamos um processo de ciclo de vida, né? De gerenciamento de ciclo de vida muito mais robusto. E o objetivo do artigo é justamente fazer uma proposta de atualização no documento da FAB que trata desse tema, né? Que é a DCA 400-6, a Diretiva do Comando da Aeronáutica 400-6, fazer essa proposta de atualização com base em um documento mais moderno do Ministério da Defesa, que é o Manual 40-M-01, que também trata de gerenciamento de ciclo de vida, e também com base em princípios do STPA, que é uma técnica de análise de segurança, que quer dizer System Theoretic Process Analysis. A gente vai tratar desse assunto um pouco mais à frente na apresentação. Também destacar que os temas-chave, né, que vão tratar esse artigo são segurança, né, eficiência operacional e cumprimento aí com padrões internacionais como a ISO 15288, que também trata do ciclo de vida de sistemas. Tá? Então, falando um pouco da DCA 400-6, ela é um documento que já foi lançado há algum tempo, né? Ela foi publicada em 2007, mas ela foi um documento importantíssimo, né? Porque deu luz aí na FAB num tema que a gente não tinha nenhuma diretriz até o momento que ela foi publicada, né? E ela balizou a criação, a aquisição, né, desenvolvimento de vários produtos importantes, entre eles o Embraer KC390, né? Eu vou tratar aqui de alguns milestones, né, que são importantes na DCA 400-6 para a gente conhecer, e vamos tratar disso ao longo da apresentação também. Então, lá na DCA 400-6, tudo nasce a partir de uma necessidade operacional, a NOP, né? A gente vê aqui NOP, necessidade operacional. E na NOP, um esquadrão da FAB ou algum outro setor operacional encontra, né, uma necessidade, uma demanda, um gap operacional que aquele setor possivelmente enxerga uma possibilidade de melhoria ou de aquisição de algum sistema que possa cumprir, né, cobrir esse gap e atualizar os sistemas, né, as necessidades. Com isso, é enviado então o NOP ao Estado-Maior da Aeronáutica, o EMAER, e lá são criados então os requisitos operacionais, que tentam traduzir em requisitos de alto nível, tá? Essas necessidades que foram elencadas lá no setor operacional. Posteriormente, o EMAER encaminha para algum grande comando da Força Aérea que vai ficar responsável ou por adquirir ou por desenvolver esse sistema. E nesse grande comando faz-se então os RTLI, os Requisitos Técnicos Logísticos e Industriais. Quando a gente está falando de um sistema que vai ser desenvolvido, normalmente o grande comando que se envolve é o DCTA, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Bom, a partir daí o sistema vai sendo desenvolvido, e quando ele depois de passar pelas fases de integração, teste, verificação, ele precisa ser validado, né, com base naqueles requisitos, né, naquelas necessidades que foram elencadas lá no início do processo. E aí a gente faz uma AVOP, que é a avaliação operacional. Tá? Então a avaliação operacional ela tem justamente esse objetivo de fazer a validação do sistema. Então o restante do documento segue os mesmos preceitos de engenharia de sistemas que a gente já está acostumado, tá bom? Bom, e o manual do Ministério da Defesa que trata desse mesmo assunto, né? Ele é um documento muito mais novo, foi emitido em 2019, então 12 anos depois da DCA 400-6, e ele já traz consigo vários conceitos modernos, né? Por exemplo, a questão de aprimoramento contínuo, né? Tem um foco muito maior na gestão de risco, também enfatiza o envolvimento dos stakeholders, que é muito importante para o sucesso de um projeto. Então já trata do gerenciamento de ciclo de vida de forma integrada. Ele é totalmente aderente à ISO 15288, tá?
Então, ele já tem práticas aí bem mais modernas, né, no que tange o gerenciamento de ciclo de vida de sistemas. E STPA, né? O que é o STPA? Bom, como eu falei, o STPA é uma técnica de análise de segurança, né? E ela é relativamente nova quando comparada com técnicas mais clássicas, como FEMEA ou FTA, e ela tem uma abordagem bem nova, ela é totalmente assentada na teoria de sistemas, então ela tem uma abordagem mais holística, né? E isso permite uma análise bem mais abrangente, né? Então ela é dividida em 4 fases. Tá? Na primeira fase tem a definição da proposta da análise. A partir dela a gente obtém os limites do sistema, a gente elenca perdas que a gente, né, coisas que a gente não quer que aconteçam no sistema, os perigos que podem levar a essas perdas e também elaboramos safety constraints, né, coisas que a gente tenta criar para evitar que esses perigos que levam às perdas aconteçam. Né? Essas safety constraints já podem se tornar algum tipo de requisito, e minha proposta é justamente essa. Utilizar os requisitos de alto nível, que podem ser elencados a partir das safety constraints, como requisitos de nível sistêmico. Né? E aí ele entraria como parte da HOP. Eu vou tratar disso melhor mais à frente também. Tá? Mas na segunda fase, então, do STPA, o analista estrutura uma estrutura de controle hierárquica, né? Que é uma estrutura utilizada para identificar as interações entre os componentes do sistema. Tá? A gente vai também explicar um pouquinho mais à frente como é que isso funciona. Na terceira fase, a gente identifica as UCAs, as Unsafe Control Actions, né? As ações de controle inseguras, tá certo? Onde você vai imaginar aí ações de controle que podem levar aos hazards, né? Que a gente não quer que aconteça. E na quarta e última fase da análise, a gente identifica cenários de perda, né? Loss scenarios, que podem também levar às UCAs e aos hazards. Né? E a partir dos loss scenarios eu posso elencar requisitos pensando em formas de evitar que esses cenários de perda aconteçam. Né? E aí a gente tem a possibilidade de criar requisitos em nível de subsistema e componente, que a minha proposta justamente é utilizar isso nos RTLI, nos requisitos técnicos, logísticos e industriais, lá na DCA 400-6. Bom, só explicando melhor como é que a STPA ocorre, né? Então, na fase 1, a primeira coisa que a gente faz é identificar as perdas, né? Aquilo que a gente não quer que aconteça no sistema. Depois, desenhar a fronteira do sistema, né? O que é sistema e o que não é, o que participa, o que não participa. Identificar os hazards, os perigos em nível sistêmico também. E na quarta fase, na quarta parte, né, da primeira fase, identificar os safety constraints em nível sistêmico. A partir daí, tudo que acontecer é opcional. Eu posso ir refinando esses perigos, né, em subperigos e subconstraints, mas isso vai depender também do quão maduro está o sistema, né, o quanto ele já está definido. E, como eu falei, isso é opcional, vai depender também da disponibilidade do analista e capacidade da equipe de detalhar o sistema nesse momento. Né? É claro, isso aqui pode ser revisitado e pode ser refinado posteriormente, também não tem problema. Na fase 2, então, o analista precisa construir a estrutura hierárquica de controle. Né? E como é que funciona? Basicamente é tentar modelar num sistema de controle todo o sistema, né? E aí a gente tem esses componentes aqui, né? Um controlador, que é composto por um modelo de processo e um algoritmo de controle, que podemos chamar de procedimento, né? E ele atua, né, num processo a ser controlado através de ações de controle e recebe feedbacks desse processo controlado. E também ele recebe inputs do ambiente. Né? É claro que esse modelo que está sendo exibido aqui na tela, ele é extremamente simples. Né? Se a gente tivesse um sistema com apenas um componente, né, um processo a ser controlado, mas normalmente essa estrutura ela fica muito grande, né, conforme eu vou detalhando o sistema, mas a ideia é implementar esse padrão aqui para todo o sistema. Né? E aí a gente vai estudar nessas interações aqui das ações de controle e feedback e como os controladores e processos controlados se comportam entre si e com outros elementos, né, do modelo,
a gente vai estudar o que pode dar de errado. E aí, a partir daí, a gente vai elencar as ações de controle insegura. Então, aqui nesse slide das ações de controle inseguro, eu trago um exemplo que vem justamente do Handbook de STPA, né? Então, aqui a gente pode ver que existem 4 tipos de ações de controle inseguro, né? Aqueles que a gente, por não prover, pode causar um perigo. Outros, porque eu provejo, eu causo perigo. Ou, se eu prover, se for dado a ação de controle muito cedo, muito tarde ou fora de ordem, acontece o perigo. Ou se ela parar muito cedo, for aplicada por muito tempo, também acaba acontecendo o perigo, né? Então depois vocês podem aí ler com calma esse exemplo, tá? Que trata do BSCU. O BSCU é o Brake System Control Unit, é um sistema de controle de frenagem de aeronaves, bem comum, praticamente toda aeronave tem um desses, e dá para entender bem o exemplo, né? A quarta fase do STPA, então, são os cenários de perda, né? Então nessa fase, o analista precisa imaginar tudo que pode dar de errado, né, com as ações de controle segura e como esses cenários podem se desenrolar. E a partir daí eu posso então estabelecer requisitos para evitar que esses cenários aconteçam. Então, um grande benefício do STPA é justamente aderir muito cedo no desenvolvimento de um projeto, né? Porque aí eu tenho condições de encontrar precocemente falhas de design e atuar, né, oportunamente nisso, né? Ao invés de descobrir essas falhas só muito tarde no desenvolvimento, ou ainda pior, já quando o sistema está em operação e fica muito mais caro, né, para fazer esse tipo de retrofit. Então a proposta, ela basicamente é baseada aí no V-Model, né, o diagrama em V da engenharia de sistemas, e casando aí a DCA 400-6 dentro desses aspectos que a gente já discutiu até agora. Então a gente sabe que no diagrama em V, na descida do V, né, a gente tem a decomposição e definição dos requisitos do sistema, né? No vértice do V a gente já tem uma primeira baseline do produto, e na subida do V a gente vai ter integração e recomposição. A grande diferença aqui, eu até coloquei, né, nas partes correspondentes, né, aquilo que temos na DCA 400-6, por exemplo, a NOP, a gente vê aqui no começo do V na descida, é quando a gente identifica a necessidade operacional. Depois fazemos o CONOPS, e aí a partir daí a ideia é usar o STPA fase 1 para estabelecer o ROP e o STPA fase 2 a 4 para estabelecer o RTLI. E aí seguir normalmente, né, o diagrama em V e na subida fazer as integrações, verificações. E lá a gente tem o AVOP, ó, lá em cima na subida do V, justamente para fazer a validação do sistema antes que ele entre em operação e manutenção. A estratégia de implementação é bem simples, né? A ideia é treinar os stakeholders envolvidos no novo framework, encontrar projetos pilotos para validar essa proposta, né? E fazer um refinamento iterativo baseado no feedback que esses projetos pilotos venham a nos dar, né? Então, a conclusão é que a gente pode fazer uma modernização da DCA 400-6 com base no manual do Ministério da Defesa 40-M-01, fazer uma integração de STPA para obtermos um conjunto de requisitos, né, mais robusto, e dessa forma a gente vai ter uma DCA 400-6, uma diretiva muito mais alinhada com os padrões internacionais, né? E os trabalhos futuros, né, prevêem aí um foco em estudos piloto e refinar essa integração de STPA dentro do ciclo de vida dos sistemas aeronáuticos. Essas são as referências do nosso trabalho. Eu agradeço a todos e até o CIG.